Pessoal, boa noite. Agora o assunto é sério. Eu ia gravar o vídeo uma outra oportunidade, mas eu tô abrindo aqui meu Instagram. Hoje eu tive esse dia corrido, né? Já são, sei lá, 3h19. E eu tô vendo um monte de cliente meu preocupado, mandando mensagem por conta de uma notícia que saiu no jornal, saiu recentemente, dizendo que o INSS ia ter um shutdown, eles iam paralisar as atividades. Inicialmente saiu como se fosse uma possível greve de servidores, e depois isso veio como se tivesse partido realmente de um servidor do alto escalão da Previdência. Eu vou compartilhar o vídeo com vocês da matéria da CNN, depois fiz uma filmagem aqui da tela para vocês lerem com um pouquinho de calma, né? Fiz rápido. A questão é a seguinte: eles estão alegando que não tem recurso, que não tem verba, que o INSS vai paralisar, que ia paralisar hoje. Meu pai amado, isso é terrorismo social. Cuidado com o que você ouve. Eu fiquei estarrecida, tive uma discussão, discussão no bom sentido, com colegas meus do INSS hoje de manhã. Inclusive, eu tenho outras coisas para compartilhar com vocês, depois eu vou compartilhar também. Mas em relação a essa questão, presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu trabalhei em Brasília há 5 anos, eu trabalhei na direção central e eu sei exatamente como é que funciona a questão. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, ela define o valor que vai ser pago no ano seguinte, vai ser liberado a pasta de orçamento para cada serviço. Pela matéria, eles falam que o INSS pode não ter dinheiro para operacionalizar essa aposentadoria. Eles escreveram de uma forma como se alguém do alto escalão do INSS tivesse dito isso, que possivelmente não haveria pagamento de aposentadoria no mês subsequente. Gente, inaceitável algo do tipo. Eu prefiro não acreditar que um servidor falou isso. E eu digo para vocês, se falou, isso é totalmente improbo, isso beira a improbidade, isso é terrorismo social, porque nunca faltou dinheiro para o INSS pagar ninguém. Olha só, com a reforma previdenciária, cada vez menos pessoas estão tendo direitos, a verdade é essa. Uma pessoa que aposentaria em um determinado período, agora vai esperar mais tempo, vai às vezes esperar mais 2, mais 3 anos, em relação ao que não esperaria antes, por conta do pedágio, enfim. E não tem sentido isso, porque quem lê a matéria rápido e não é da área, fica parecendo que vai faltar dinheiro para pagar a aposentadoria. Do jeito que está escrito, fica parecendo, para quem tem um pouquinho mais de conhecimento, que vai faltar servidor para operacionalizar. Parece até que tem um servidor que fica lá dando enter para pagar os milhões de beneficiários do INSS. Não existe isso. O INSS tem uma rotina automática. Essa rotina automática, né, eles chamam de maciça, ela transmite o pagamento, ela é operacionalizada pela Dataprev. Então, todo mês é normal, isso funciona de forma automática. Essa rotina é automática, não tem que ter um servidor sentado lá dando enter para pagar o salário de todo mundo, não. Não é assim que funciona. Então, ler uma matéria dessa e ver as pessoas preocupadas, por favor. Nós estamos em vias de Natal, em vias de Ano Novo, as pessoas com medo de não receberem seus benefícios. Isso não faz o menor sentido. Para mim, eu, Aline, e aí eu tô falando no campo das ideias, estou aventando hipóteses. Parece ser querer ganhar a revisão da vida toda no grito. Parece querer causar um terrorismo social para entrar com embargo de declaração, porque é verdade que ainda cabe embargo de declaração, fica até para mim, litigância de má-fé. Desculpa, mas se entrar é litigância de má-fé, porque ficou muito claro o posicionamento de cada ministro ali. E a gente ganhou por uma disputa muito acirrada, inclusive. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que não há o que se falar em falta de orçamento se houve um provisionamento no ano anterior. A gente está falando de uma lei orçamentária que já tinha determinado isso. Não tem cabimento. E na pior das hipóteses, se faltar dinheiro para pagar, seria para pagar a Dataprev, teoricamente, que operacionaliza o pagamento. E ainda que falte, a Dataprev é uma empresa pública, né, uma empresa de economia mista que seja, mas é uma empresa que ela precisa ter esse compromisso, esse comprometimento, porque nós não estamos falando aqui de uma blusa que alguém comprou e não vai ter dinheiro para pagar. A gente está falando aqui de direito social. A gente está falando aqui de renda de caráter alimentar. A gente está falando aqui de princípios básicos
constituídos na nossa Carta Magna, tá? Isso tem a ver com o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso tem a ver com uma série de garantias fundamentais. Então, agora eu tô falando como advogado, tô falando sério. Hoje tive uma confraternização maravilhosa com os meus pares, mas dado as mensagens que eu recebi, com esse medo, com essa preocupação desses segurados, dessas pessoas, é só o que eu posso pensar, são essas hipóteses que eu aventei. Então eu quis fazer esse vídeo aqui de alerta para vocês e tô na sequência colocando aqui o vídeo de uma das reportagens sobre essa questão que para mim teria que ser apagado da mídia. Isso para mim tem que ser fake news, porque você tem que provar. Você falar que a maior autarquia federal, a autarquia federal que faz o pagamento de milhões de pessoas, que tem provisionamento de dinheiro para isso, não vai possivelmente pagar no mês que vem, isso é uma especulação, você não pode, é leviano no mínimo, precisa de provas, você precisa de elementos, você precisa de documentos públicos que sejam comprovados, tá? Então, fica aí o meu posicionamento, clamo aos meus colegas previdenciaristas que se manifestem aqui nos comentários, por favor, porque não é possível que só eu tenha ficado estarrecida com essa questão. Beijo para vocês. Boa noite. Bom dia.